Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos que estão aqui, com aqueles que estão nos vendo pelo YouTube, e eu queria colocar um tema, como tem sido praxe nas nossas ministrações na igreja. O título da nossa ministração hoje é Homens Treinados, Homens Preparados. Homens treinados, homens preparados. Meus irmãos, pode ter certeza que se você está aqui, foi Deus que te mandou. Nós temos uma responsabilidade gigantesca como homem. Vamos rever os versículos que nós lemos na abertura. É em cima deles que eu quero compartilhar com os irmãos. O versículo 16 do capítulo de Tiago, capítulo 1, o versículo 16 está assim, ó. Não vos enganei, meus amados irmãos. Não está falando irmãs. Não os enganeis, meus amados homens. Toda bondade ou toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Vem de Deus. Tá, vamos caminhando. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombra de dúvidas. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como o quê? Primícias das suas criaturas. Vai entendendo e vai entrando aí no que o Espírito Santo está ministrando sobre nós. Nós somos as primícias da criação de Deus. Nós somos homens de toda a criação de Deus, nós somos as primícias para Ele. Ainda que nós não tenhamos sido os primeiros a ser criados por Ele. O homem foi criado no sexto dia. Antes do sexto dia, o Senhor criou muita coisa, a biodiversidade que Ele fez. Mas Ele elegeu o homem como a primícia das criaturas dEle. Ele achou por bem, era algo que agradou a ele, o homem ser escolhido como a primícia, a prioridade para ele. Para quê? Porque Deus tem um propósito na vida do homem. Por isso, irmãos, que Jesus se fez homem. O divino se fez carne. Porque queria mostrar para a humanidade a importância de ser homem. E a gente sabe, nós tivemos os estudos históricos dos primeiros anos de colégio, nós temos imprensa, nós temos as leituras clássicas, a gente sabe as mudanças que acontecem no dia a dia, ano após ano, década após década, século após século, no homem. No homem. Nós temos uma dificuldade nos dias de hoje de encontrar verdadeiros homens. Não homem apenas no fato de um multiplicador, de um gerador de vidas. Aquele que seria aquele que ia fecundar, conforme o Senhor falou em Gênesis. Mas homem na sua essência, na responsabilidade. Para quê? Para conduzir algo que Deus colocou nas nossas mãos e nos elegeu como primícia para o propósito dele. Eu falo sempre essa ministração, eu vou repetir muitas vezes enquanto eu tiver fôlego, que como Deus, ele disse assim, que você se multiplique conforme a sua semente. Ele quis dizer o seguinte, ó, bananeira, conforme a tua semente, nasça mais banana. Goiabeira, conforme a tua semente, nasça mais goiaba. E o homem fez a mesma coisa, crescer e multiplicar conforme a sua semente. Qual que é a semente do homem? É o próprio Deus. Porque ele nos fez, Gênesis 1, 27, a sua imagem e semelhança. Então nós temos a responsabilidade, todos os dias, de multiplicar essa semente que é Deus. Por isso que nós somos as primícias. E não se engane vós, essa boa dádiva vem do Pai das luzes. Foi Ele que olhou para nós e disse, eu quero assim. Quando eu falo que nós estamos numa carência de homens, é homens que obedeçam a palavra de Deus. Homens que se submetam ao propósito de Deus. Você sabia, irmãos, que a maioria dos homens do dia de hoje, ele não sabe de onde vem, ele não sabe onde ele está, ele não sabe para onde vai. Pessoas mortas de conhecimento. O próprio Senhor falou, o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse meu povo é a criação dele.
É a primícia dele. Perece por falta de conhecimento. O mundo não era para estar como está nos dias de hoje. Não era. E aí vem as mudanças, como eu falei, mudanças de décadas, mudanças de século, as culturas vai sendo alteradas, o comportamento vai sendo alterado, tanta coisa. Esses dias eu ministrando no curso de noivo aqui, terminou uma aula e a próxima aula seria sobre finanças, sobre orçamento dentro de casa. E às vezes o casalzinho novo, ele vai casar e ele, talvez nem o pai dê uma orientação para ele sobre finanças. E aqui no curso de noivo a gente dá. E eu fiz uma pergunta para eles dois, vocês não vão responder agora, mas na próxima aula você traz a resposta. Quem é que tem que cuidar das finanças? É você, William? Ou é você, Luana? É você, Neto? Ou é você, Vitória? Quem é que vai cuidar das finanças? Todos eles trouxeram as respostas tudo parecidíssimas com a outra. Quando chegou no final de semana, que é um na sexta, é separado, e no sábado é outro casal. Primeira coisa, gente, a resposta da pergunta. Quem é que cuida das finanças? Duas respostas que eles trazem. Ou é os dois juntos, ou é o homem. Ou é o homem, que é o cabeça, ou os dois juntos. Nenhuma das duas a resposta é correta. Onde é que está escrito na Bíblia que é o homem que tem que assumir as finanças? Onde é que está escrito na Bíblia que é os dois que têm que assumir as finanças? Sabe quem é que tem que assumir? Quem tem habilidade dada por Deus. Tem homem, se colocar na mão dele R$1.000, ele vai ali no arco e traz 3 sacolas. Bota R$100 da mulher, ela traz 5, 6 sacolas. É ou não é? Então é quem tem mais habilidade. E vice-versa. Às vezes a mulher também gasta muito e o homem sabe fazer muito mais que ela. Não significa que a paternidade, a prioridade, aquele que dá destino à casa, aquele que lança as flechas na frente, que é o cabeça, não significa que ele vai perder esse lado dele. Se eu não cuidar das finanças, eu não sou o homem da casa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o homem que tem o entendimento, ele junta com a esposa e já fala a primeira coisa: o teu salário não é teu e nem o meu é teu, é nosso. Pode um ganhar 10 mil, um ganhar 1.000, não interessa, é nosso. Junta o pacote aqui e vamos nos organizar naquilo que a gente tem. E quem que tem habilidade? Ela ou ele? O que tem habilidade vai tomar conta. Agora, por que nos últimos tempos, lamentavelmente, as mulheres têm saído na dianteira? Por que lamentavelmente, as mulheres, não sei se eu vou pegar alguns aqui de calça curta, mas por aí afora, no dia a dia, a gente percebe que é mais a mulher que está na frente de tudo, até organizar. O cara chega com o salário dele, ele ganha R$10.000, jogou aqui e fica tranquilo. Fica só dizendo, ó, eu comprei isso aqui, tá aqui a notinha. Entendeu? Aí entra o lado, muitas vezes, não estou dizendo que é toda a vida assim, cada caso é um caso, que o homem se escora na mulher. Ele não está assumindo a posição dele ali. É bem diferente de quem sabe, quem tem habilidade e quem não tem. Tem aqueles que é relaxado mesmo, que não quer nem saber. E transfere responsabilidade para uma mulher que não é dela, é dele. Tem problema a mulher conduzir as finanças. Agora, participe, divida fardo, acompanhe, seja homem, seja o genitor, seja aquele que está olhando ali, que está conduzindo as coisas. Isso precisa. Agora, a habilidade é ela. Eu vou dizer para vocês de coração, até hoje, 40 e poucos anos junto com o Socorrinha, se eu for no mercado e se ela não me der a lista, eu não trago do jeito que ela quer. Sempre, às vezes que teve, deu problema. O café não era aquele, entendeu? Aí ela já sabe, eu vou para lá, ela já joga no celular, isso aqui, e ela diz assim, ó, por exemplo, se ela colocar um exemplo assim, cebola, ela diz só 5, ela bota 5. Porque eu não tenho habilidade, eu não sei se é 1 ou se é 1 quilo. Entendeu? Então, mas isso não significa que o Socorrinho tem o domínio da minha casa. Não, ela sabe muito bem, porque ela foi criada para ser submissa. E essa palavra de submissão não é palavra de humilhação, de ser pisada. É uma pessoa que respeita a liderança. Porque quando lá em Efésios, Paulo fala para a mulher, sejai vós mulheres, submissa ao Senhor, ele fala assim, submissa ao vosso marido no Senhor. Ou seja, como você é a Deus. É nesse sentido dessa palavra. Você vai olhar nos originais escritos, é uma submissão ao seu marido, como se submete a Deus. Meu Deus!
Que coisa linda! A submissão de uma mulher, ela é espiritual. Agora, por que nós nos submetemos a Deus? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Eu me submeto ao Senhor, eu dobro o joelho para orar, eu amanheço o dia, dobro o joelho, eu vou dormir, eu dobro o joelho, porque eu sei em quem tenho crido. E eu faço isso não é pelo que Ele me dá, é pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem o poder de todas as coisas. Mesma coisa, a mulher tem que olhar para o marido e ver nele o homem, onde ela vai se submeter em Deus, não é com peso. Como a geração de hoje fala. Você vê, lamentavelmente, o sistema incentiva até os pais. Eu quero que minha filha se forme, eu vou lutar para ela se formar, para ela não estar dependendo de homem, para ela viver a vida dela, ter o dinheiro dela. Está errado. Não é desse jeito, irmão. Tem que educar, minha filha, ó. Não é que você vai depender, você vai trabalhar para ter seu dinheiro. Não é que a questão é que a Bíblia manda que você tem que ser submissa ao seu marido. Tem uma situação aqui do irmão, e quem fez nos últimos, só está o Zé Bob, que fez o Homem ao Máximo, que teve um irmão que ele estava passando uma dificuldade muito grande. Eu não vou contar não, porque pode ser saber quem é. Então é o seguinte, a verdade é que a gente tem que se posicionar. Isso é o problema de igreja pequena, viu, irmão? Assim, de 1.500 para lá, pode falar, né? Mas você já sei, fulano. Então, mas o homem, ele tem o papel dele primordial. Agora, para isso, o que precisa? Ele precisa ser treinado. E quais são os treinamentos que o homem precisa? É viver uma vida, um ato de contrição, de depender de Deus, de saber, como diz no Salmo 127, que os filhos deles serão como flecha na mão de um arqueiro que vai lançar lá na frente. Os nossos filhos serão o que nós somos hoje para ele, irmão. Não se engane. Se eu sou um bom pai, se eu tenho costume de dobrar o joelho, ele entrar dentro de casa e me ver orando, ele vai. Se ele for se o pai tem um costume de assistir o Globo Esporte e não sei o que mais ali com um prato de comida na mão, o filho vai crescer levando para frente da televisão um prato de macarrão quente. Eu tenho que entender que meus filhos é comparado, o Salmo 127 fala, como flechas na mão de um arqueiro que é lançado onde quer, no alvo. Alvos. Meus irmãos, você nesse curso mesmo que a gente faz, você vai perceber o quanto, infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de orientação, nossos pais erraram conosco. Mas quando você descobre a verdade, conheça ela, ela te liberta, não é só do pecado não, são de maldições lançadas involuntariamente pelos nossos pais que nos criaram. Quantos filhos, nós fizemos um trabalho um tempo atrás aí, em 97, 98, um culto toda quinta-feira dentro do presídio, lá no norte. Toda quinta-feira nós estávamos lá, eu e mais uns 5 assim, irmãos, lá dentro do presídio, aqueles presídio federal que tem lá, que é o americano. Pregando, era antigo São José, aí virou americano. Nós íamos pregar lá. A maioria das pessoas lá, você vai conversar com eles, você vê que foi a orientação dos pais a vida deles. Não tiveram aquela disciplina, aquela orientação. Infelizmente, começa pelos pais. Nossos filhos serão aqueles da maneira como nós formos lançar ele. Por isso nós temos que passar por treinamento. E não tem idade para isso, pode ser novo, pode ser velho, qualquer hora. Porque quando a gente não é pai, é avô. E muitas vezes o neto, ele passa na frente do pai e vai pedir conselho para o vô. Se tem um de cabelo branco aqui, um de cabelo preto, você não sabe qual é o parentesco, não é teu pai nem teu avô. Mas se você precisa de um conselho, você vai no cabeça branca, por mais que não tenha. Você vai no cabecinha branca. Você pensa que ele tem toda a experiência, já viveu, ele é o cara que sabe tudo. Às vezes não é. Então muitas vezes os netos, ele pega o atalho e vai direto com o vô. Ele vai direto com ele. Então eu preciso ser treinado, irmão. E qual que é o treino? Essa vida com Deus. Vocês já viram muitos pregadores? Nós aqui sempre a gente fala, poxa, cadê aquele tempo onde o cego via? Eu já vi cego ver, eu já orei para surdo ouvir, eu já orei para o cego ver. Eu só nunca orei para alguém, já orei, mas nunca vi ressuscitar. Tenho muito desejo. Eu já vi milagres extraordinários. Eu já vi coisas assim que se eu contar aqui para os irmãos, eu vou ficar impressionado do que eu já vi. E por que fugiu nos dias de hoje?
Por que não tem mais essas coisas? Até demônios não se manifesta mais como era antes. Tudo isso a gente questiona. Tudo isso a gente fica pensando, meu Deus, mas por quê? Eu não estou dizendo o que é. Mas será que não falta posicionamento de homem? Será que as mulheres não estão andando mais de joelho do que nós? Será que nós não estamos precisando de um treinamento espiritual? Quando se fala num retiro, irmãos, que a gente vai fazer as inscrições, 30 é mulher, 10 é homem. Você vai fazer um encontro, alguma coisa, 30 mulher, 10 é homem. Por que isso? Onde Deus escolheu o homem como as primícias. Onde Deus escolheu o homem para, através dele, ele mover a célula máxima de uma sociedade, que é a família. Somos nós, irmãos. É os homens que Deus olhou e disse, olha, toda boa dádiva vem de mim, do Pai das luzes, eu estou lançando sobre você. Aqui tem uns meninos que ainda não são casados, o Stanley, o Rogério, o Luiz. Eles estão ouvindo hoje. Eles não podem reclamar amanhã de tanta coisa que eles têm escutado. Eles já participam dos cultos dos homens, participam do que a igreja fala, dos GAs. E temos nós que já somos alguns avós aqui e outros pais. Nós precisamos buscar treinamento espiritual. Irmão, vai chegar, a Bíblia diz lá em Amós, chegará esse dia, onde as pessoas terão fome, não de comida, mas de ouvir a pregação da palavra de Deus. Nós temos que estar treinados. Os menininhos do Alcorão, desse tamanho, eles já têm o Alcorão quase que decorado na mente. Nós temos uma dificuldade de ler a Bíblia. Você sabia que se você ler 3 capítulos da Bíblia de segunda a sexta, e chegar no sábado, você passar para 4 no sábado, 4 no domingo, 31 de dezembro você fecha a Bíblia? Você leu a Bíblia? Não responda não, mas quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu tenho 28 anos de cristão, irmão. Eu já li a Bíblia pelo menos umas 25 vezes. Eu devo ter perdido uns 3 anos. De novo, eu estou terminando essa Bíblia agora, estou acabando de ler ela, vou fechar mais uma vez. Então o Senhor sabe tudo de Bíblia? Sabe nada, irmão. Não significa que eu sei, não sou melhor do que ninguém, não. Mas haverá o dia. A Bíblia diz que você vai esquecer, mas o Espírito Santo vai te lembrar. Quando alguém estuda para o vestibular, ele pode esquecer, mas se ele pedir o Espírito Santo lembra ele aquilo que ele estudou. Aqueles que vão só pedir o Espírito Santo vai lembrar ele de quê? O que está acontecendo no país, o que está acontecendo na América do Sul, só se falava lá atrás da década de 60, 70. Hoje a gente está vendo. Hoje a gente está vendo as coisas acontecer. A dificuldade e o mundo cada vez mais envolvido em destruir as coisas que vêm de Deus. E esse é o propósito. Eu estava vendo um podcast de uma mulher, eu não sei como é o nome dela, sei que é uma pessoa influente aí, dessa pessoal dos artistas aí, né? Estava falando do pastor Marcos Feliciano. Ela disse assim, se esses homens que ficam querendo acabar com o verdadeiro amor, que é a união homoafetiva, aí dá o exemplo, como esse pastor Marcos Feliciano, deputado, se ele diz que está indo para o céu, se eu chegar lá no céu e abrir a porta e ver eles, eu peço para me levar para o inferno. A mulher falou isso. Aí ele reporta, se você for na página dele, ele reporta esse vídeo desse podcast. Ele dizendo que tinha dó dela, que ela conhecesse a verdade, que não era por aí, tal. Então isso está se tornando comum. Comum, irmãos. Nós vimos há pouco tempo aí, não faz muito tempo, pegando a imagem cristã, que ali sabemos que não é Jesus, mas é uma representatividade, uma imagem, suposta imagem de Jesus, colocando numa avenida de carnaval, fazendo brincadeira, dizendo que Jesus Cristo era homossexual. Quando você via falar nisso? Então nós precisamos ser treinados. Nós precisamos ser treinados. Nós precisamos ser treinados porque essas pessoas são especiais para o Senhor. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Quando o Senhor escolheu o homem, a sua imagem e semelhança, Ele não diz assim, é o crente que é a minha imagem e semelhança. Não, o ser humano. Os profetas de Deus estão aí, muitos deles são homossexuais. Eu conheço pastores de Deus, pai de 4 filhos, que era homossexual. Hoje sofre até hoje para tirar
silicone que foi colocado e injetado no seu corpo. Mas um dia ele se encontrou com Jesus. E qual é o treinamento que nós temos para receber essas pessoas, irmão? Como é que nós vamos fazer se Deus tocar, o Espírito Santo tocar agora naquelas pessoas que ficam de noite ali na rua, 5 travestis, 6, e eles começaram a chorar, aconteceu um mover, alguma coisa descer, porque eu creio assim, irmão. Nós vimos um Deus de fogo, de repente naquela rua ali, você levanta a mão, cai algo extraordinário, aquelas pessoas querem ir para a igreja, e qual é o preparo que eu tenho para esses homens? Onde é que eu estou imbuído? Qual é o meu preparo espiritual? Eu não estou falando um preparo teológico, não é isso, é espiritual. Será que eu tenho amor de abraçar uma pessoa que vivia com homens? Será que eu tenho? Será que eu estou preparado para isso? Eu preciso me preparar em Deus. Eu tenho que fazer meus jejuns individuais. Eu não preciso de pastor, de liderança de igreja dizer, nós temos um jejum de 21 dias, jejum de tantos dias. Não, é minha vida, sou eu preciso. Eu preciso invocar o Espírito de Deus. Porque o Espírito do mundo está no mundo. O Espírito do diabo está no diabo. A prostituição, fechando as portas, é pilintra, o vício, é cachaça. Estão tudo destruindo as pessoas. E ele não vai começar pelas mulheres, vai começar pelos homens. Porque Deus deu autoridade ao homem, não foi a mulher. E aí eu preciso entender, irmãos. E o nosso treinamento está em cima de nós buscarmos a Deus. Aprenda um hábito simples, que não precisa ninguém ver. Amanheça seu dia. Dobra teu joelho. Não perca. Ah, mas a oração pode ser de pé, até deitado a oração sobe. A oração mais rápida que a Bíblia nos ensina está lá no livro de Jonas. Aquele homem foi engolido por um grande peixe, que talvez seja uma baleia, nós não sabemos. Ele estava lá dentro da barriga do peixe. E ele diz aqui, das profundezas do abismo, Senhor, ele começa a levantar um clamor. Daqui da profundeza do inferno, do pulmão do inferno, lá embaixo, eu te clamo, eu me arrependo. Passou o couro da baleia, vamos dizer que seja uma baleia. A oração rompeu o couro, rompeu as águas, chegou no céu e Deus atendeu e jogou ele lá em Nínive. Nós sabemos toda a história narrada na Bíblia. Nós temos que estar preparados, irmãos. Essa aqui é a verdade. O versículo 19, eu queria que o Márcio colocasse aí, está escrito assim, ó. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Eu acho interessante que não fale irmãs. Tudo bem que irmãos generaliza. Mas eu trouxe para mim, isso aqui é para os homens. Ó. 19. Saber essas coisas, meus irmãos amados. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui tem 3 ensinamentos fortes. 3. Primeiro, que eu tenho que estar preparado para ouvir. Agora eu vou levar você para o seu casamento. A ciência, a antropologia, que estuda o comportamento do ser humano, ele prova por mais e mais, A mais B, C mais C, que a mulher ela tem necessidade, por dia, de falar, pelo menos, 3.000 palavras. Diariamente. Tem várias pesquisas, 3, 5, chega até 6. Agora deixa 3, né? Porque se 3 é muito, imagina 6. Tá bom, né? Agora, você sabia que muitos casamentos já se acabaram porque o homem não tinha preparação de ouvir a mulher? Chega na porta, passa o dia todo trabalhando, quando ela fala, ele olha, cala. Stop. No speak. Não fale nada, por favor. Please. Mas ela tem necessidade. Ela foi criada assim. Ela foi feita desse jeito. Ela precisa falar muito. Ela precisa falar 3.000 vezes. Mas eu não aguento. Aguenta. A capacitação de Deus para nós não é falar 3.000. Irmão, a gente fica calado o dia inteiro, se for preciso, você não fala nada. Eu preciso entender, isso é preparação. Porque é dentro de casa, casamento entra em guerra. Ela não quer, ela só quer falar. Só quer falar, só falar. Escute. Às vezes a gente escuta tanta gente lá fora, quando chega em casa, a mulher quer falar algumas coisas, a gente não quer ouvir. Ela precisa falar, irmãos. A mulher, ela é mais forte fisiologicamente do que nós. Isso é óbvio. É claro, Deus fez assim. Se nós engravidássemos, Deus o livre e guarde, nós não aguentava nem o primeiro mês. A mulher tem um filho, gente.
A fisiologia do homem, ela é fraquinha, nós somos fraquinhos. Você quer ver um homem com gripe? Vai, olha para ele ali na casa dele e vai no outro quarto e olha a mulher com gripe. Vê quem é que está trabalhando. Vê quem é que está se mexendo. É a mulher. Ela é mais forte. Mas quando se trata nesse entendimento, mexe com o emocional dela. Mulher que não fala, ela é uma pessoa introspectiva. E isso, todo o sistema muscular dela, vocês sabem o exemplo da minha esposa. Por que veio o câncer nela? Aquilo ali é como se tivesse uma compressão emocional e pipoca câncer por tudo aquele lugar. Socorrinha teve uma dificuldade de um perdão, não falava nem para mim, sabe onde estourou? No seio. No seio. Ela precisa falar. Então, quando o Tiago escreve aqui, irmão, eu trouxe para nós, para os homens, seja pronto para ouvir. Escute. Escute. Deixa ela desabafar, deixa ela fazer aquilo que está no coração dela. Aí aquilo ali passa. Irmãos, depois que ela fala o que ela já falou, que ela precisa falar, aí pronto. É alegria no relacionamento, no namoro, né? É maravilha. Falou, amém? Tá bom. Então parou aqui. É isso. Então, nós precisamos estar prontos para ouvir. Isso é treinamento. Homens treinados, homens preparados. Nós precisamos ter esse tipo de treinamento. Agora, além de você falar, ouvir, seja também tardio em falar. Porque ela não quer ouvir o que você fala. Quem foi preparado para ouvir é você. Ela quer falar. E muitas vezes o homem ele retruca. Não, mas deixa eu falar. Deixe ela falar. Pronto para ouvir e tardio para falar. Você vai ver que não precisa falar muito. Quando ela falar tudo que precisa, no final você vai dizer amém. Ela falou amém, pronto. É desse jeito. Porque é uma necessidade dentro dela. Então nós temos que ser pronto para ouvir, ó, tardio em falar. Fale pouco e haja mais. E depois ele diz assim, tardio para se irar. Lá em Efésios, no capítulo 5, está escrito assim, 4, versículo 26, Efésios 4, 26, está escrito o seguinte, você pode irar, mas não pequeis. A ira, ela faz parte natural dentro da gente, mas não peque. O que é o pecado? É dar continuidade à ira. Irar sim, puxa, fiquei irado, fiquei brabo aqui, tal, e lá também está escrito assim, e não deixai o sol se pôr, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, antes de escurecer, peça perdão, que é difícil para nós, olha. Olhar para nossa esposa e dizer assim, amor, perdoe. Quando briga, não fala nada não, mas quando tem uma briga que fica aqueles 2 dias sem se falar, 3 dias, quem é que vem primeiro? O homem ou a mulher? A maioria das vezes não é você, é ela. A maioria é ela. Entendeu? Maioria, mas pode ser que seja o contrário. É normal. Então, irmãos, o treinamento do homem é na casa de Deus, nas coisas de Deus, no dia a dia com Deus. A nossa linguagem ela não pode mudar. Eu com Deus, amanhã com Deus, nós com Deus, nossos filhos com Deus. É tão bonito quando você vê um homem falando assim, eu ia para tal lugar, mas Deus falou comigo, eu não vou mais. É tão bonito assim, dá uma segurança de alguém que está preparado, de alguém que está sendo treinado por Deus. Rapaz, essa semana eu tô querendo ajeitar um negócio ali, mas Deus falou comigo que eu não vou fazer. Deus falou comigo. Você que foi criado com a avó do cocozinho que ia para a Assembleia de Deus, você lembra que essa linguagem era muito comum. Amanhã nós não vamos porque Deus não falou comigo. Você já percebeu que essa linguagem ela está se distanciando nos dias de hoje, irmão? Ninguém fala, Deus não falou comigo. Eu estou pensando em comprar uma casa. Deus falou comigo que eu tenho que dar uma entrada. Ou então Deus não falou comigo, eu estava querendo comprar uma casa, mas Deus não falou comigo. Fugiu esse tipo de conversa. E isso agrada tanto o coração de Deus, irmão, porque você está demonstrando que você tem intimidade com Ele. Você vai para o Velho Testamento, os profetas, os guerreiros de Deus, como exemplo, Davi. Ele não fazia nada sem perguntar para Deus. Ele estava no maior desespero, ele dizia assim, olhei meus olhos para o monte. De lá vem o meu socorro, do Senhor, não do monte. Mas ele olhava. De lá vem meu socorro. Ele não fazia nada, irmão. Quando Josué, que assumiu de Moisés a responsabilidade de levar o povo para a terra que havia prometido a Abraão, que seria a Nova Canaã,
Josué percebeu que durante todas as vezes que chegava a noite, começava a escurecer, os inimigos começavam a ter vitória, matando o povo de Israel. Ele falou, que é isso? Ele foi para Deus e Deus disse, mantenha a sua mão, levante sua mão e para o sol, você tem autoridade para isso. Eu imagino que foi nesse nível de conversa. E ele chega com os irmãos e fala para os líderes, é o seguinte, vamos levantar a mão junto comigo. Porque Deus me falou que se eu levantar as mãos, o sol vai parar. Todos nós sabemos, Josué levanta a mão, e conforme a tua palavra, Senhor, Deus me falou, para sol. E o sol parou. Deu 6 horas da tarde, deu 7 horas da noite, deu 8, deu 9, e os inimigos não via o sol se pôr e perdendo a batalha, Quando Pedro, que é chamado por Deus, foi chamado pelo Senhor Jesus, que passou a noite pescando. A gente resume esse texto, a gente olha 2 versículos. Mas você já pensou se ali tinha um monte de gente na beirada daquele rio, do mar, para saber a quantidade de peixe que pegou? Você vai para os interior, quando sai aqueles barcos para pescar, as pessoas ficam tudo na beira lá, esperando os barcos para pegar os peixes. E aí, de repente, Jesus está lá e Pedro passa a noite inteira, não pega uma piaba. E Jesus, como conhecia o coração dele, queria aquele homem com ele, diz, pega a tua rede e joga daquele lado. Ele reagiu, mas como que eu vou jogar essa rede ali, ô moço? Passei a noite inteira aqui, não deu nada. Joga. Eu imagino que as pessoas, não está na Bíblia, eu voando. As pessoas ali, a família dele, o pessoal, os amigos, dizia, ele começou a ser tocado para jogar, e as pessoas diziam, não, mas você vai jogar por quê? Porque ele está mandando. Eu vou jogar segundo a palavra dele. Ou seja, Deus me mandou. Eu estou ouvindo Deus falando. Ele não tinha essa intimidade para dizer que era Deus. Mas ele diz assim, eu estou jogando segundo o que ele tem me falado. A Bíblia diz que ele arrasta tanto peixe que precisa usar outro barco para colocar os peixes. Então, o que nos leva a isso, irmão? O que nos leva a dizer assim, Deus está falando comigo? Eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho muito temor disso aqui, Eu tenho muitos anos que prego o Evangelho. Mas se eu disser, eu vou ministrar uma palavra hoje que Deus falou comigo, você pode ter certeza, meu irmão, que foi Deus que falou comigo. Eu não tenho nenhuma preocupação, por exemplo, de pegar aqui uma palavra que o pastor Abel pegou, ou o pastor Álvaro, o Ismael, seja quem for, o Aurélio, e pregar em qualquer lugar. Eu não tenho dificuldade. Só que eu digo, essa palavra aqui, Deus falou comigo, mas quem pregou foi o pastor Abel. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Porque quando eu digo, irmãos, abra a Bíblia em tal lugar que eu quero ministrar essa palavra que Deus falou comigo, Deus falou comigo. Então, Deus, ele está forjando, está preparando os homens de hoje, dessa geração, porque homens que são treinados, eles estão preparados para o que der e que vier. Até para responder os seus filhos que vão chegar. E quem já teve filho, agora não tem, os seus netos. E no versículo 22, no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós plantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvindo, enganando muitas vezes a vós mesmos. Então, queridos, Deus ministrou literalmente essa palavra no meu coração há uns dias atrás. Eu estava com ela aqui quietinha. Falei, 1 hora Deus vai ministrar, eu vou trazer para os homens, porque Deus falou para me ministrar para os homens. Nós precisamos ser preparados, nós temos que ser treinados, nós temos que amolar as nossas ferramentas, porque vem chumbo grosso por aí. Os dias de hoje é muito diferente dos dias de ontem. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus.